Essa é a dúvida que corrói vários síndicos, né? Como precificar? Como dar o meu preço, o meu valor numa proposta para a eleição de síndico? Eu vou trazer aqui para vocês alguns parâmetros que eu utilizo e que podem servir como base para que você também utilize aí para poder construir a sua proposta. Papel e caneta na mão para poder anotar. O primeiro parâmetro que eu considero essencial para que haja essa clareza no valor a ser estipulado para a administração de um condomínio é o número de apartamentos. Por quê? O número de pessoas também vai demandar. Se eu tenho mais pessoas, quer dizer que eu vou ter mais atendimentos. Então, eu preciso sim ponderar o número de apartamentos para poder ter uma noção da quantidade de pessoas que eu vou precisar estar disposta a atender ali no período de mandato, tá? A localização também é um parâmetro essencial que precisa constar no cálculo para esse valor de proposta. Afinal, quando eu estou dizendo de localização, eu estou colocando em jogo toda a minha logística em relação a custo e tempo. Então, eu preciso entender se eu estou disposta a pegar um condomínio mais longe da minha atuação atual, qual o tempo que eu vou gastar para me deslocar e qual custo eu vou ter para me deslocar também. Por isso que é até interessante quando você for trabalhar a sua prospecção, você escolha um local. Lembra que a gente escolheu lá atrás o perfil? Geralmente esse perfil pode estar em uma determinada região da sua cidade. Então é interessante que você foque ali para prospectar, que automaticamente o seu custo de deslocamento vai diminuir se você tiver os condomínios na mesma região, tá? Um terceiro ponto é analisar se o condomínio ele tem obras a serem feitas durante esse mandato ao qual você pode vir a ser eleito, porque quando se tem obras também requer uma maior demanda de atendimento, não só para a vistoria da obra, como também de relacionamento para com a empresa que está executando a obra, compra de materiais, empresas de materiais, obras, dá trabalho, porque muitas vezes interfere dentro das unidades, você tem que estar ali para mediar, para resolver. Então, considerar essa questão da obra é interessante. Existem algumas empresas que elas, tendo a obra, cobra-se um valor maior. Isso é colocado, tipo em contrato, é feita uma negociação, que se existir obra, é cobrado um percentual a mais do honorário. Isso pode ser também uma forma da sua empresa atuar, tá? Uma outra questão são as áreas comuns. Áreas comuns também tem toda uma questão de vistoria e de cuidado e de organização do uso. Então, se tem uma área comum muito grande, principalmente em épocas de verão, como aqui na minha região, demanda muito atendimento do síndico. Então, é necessário ponderar essa utilização e essa quantidade de áreas comuns, áreas de lazer, tá? Número de funcionários, porque isso quer dizer também a quantidade de pessoas que você vai estar gerenciando ali como gestor e líder do condomínio. Então, se tem uma equipe muito grande de funcionários, requer também um cuidado e uma atenção maior. Então, acaba que a sua disponibilidade de tempo também terá que ser maior para esse condomínio. E eu não estou dizendo tempo presencial, é o tempo em que você trabalha para esse condomínio, independente de estar lá. Porque quando a gente está no telefone, quando a gente está em casa, no escritório, resolvendo questões por e-mail, também é trabalhar para o condomínio, tá? É importante também você saber sobre o síndico anterior, quanto que ele recebia, ou quanto ele recebe hoje, né? Porque se você está entrando ali, já tem uma previsão orçamentária pré-determinada, se você quer ser eleito ali, talvez você precise se adequar a essa previsão. Ou talvez você vai ter que orientar que eles coloquem esse item de alteração da previsão orçamentária nessa Assembleia, já que se a sua proposta é maior do que esse síndico recebe, talvez eles tenham que vir alterar essa previsão orçamentária. Isso principalmente quando você não está sendo eleito em uma Assembleia Ordinária, e sim em uma extraordinária. Então, talvez nessa extraordinária está só a troca da função ali, né, a eleição de um novo síndico, e eles não se atentam em acrescentar a previsão orçamentária, já que mudando o síndico pode ser que tenha um valor a acrescentar em relação aos honorários antes arrecadados, tá? Uma outra questão interessante é você entender se esse síndico, que até então é síndico e está para sair, se ele é autônomo no que diz respeito a ser um síndico morador. Porque o síndico morador, seja ele remunerado pela isenção da taxa ou com o honorário,
e ele sendo autônomo, né, não tem uma empresa de síndico profissional ou uma empresa de assessoria, algo do tipo, ele tem que recolher o INSS. Então, quando ele recolhe o INSS, além dos 11% que desconto dele, tem que se recolher 20% de INSS patronal. Então, quando você é empresa e tem um CNPJ, você não tem essa despesa de INSS a mais que é recolhido desse síndico. Então, é necessário fazer essa análise. Às vezes eles falam, o síndico hoje recebe o honorário de R$600, tá? Mas é recolhido o INSS dele, porque o certo é que se recolha, né? Então, se é recolhido é 20% a mais. Então, às vezes a sua proposta se encaixa somando esses 20% a mais, tá? Também é interessante analisar o seu tempo de experiência e a sua expertise. Lembra que nas aulas anteriores a gente falou venda benefícios e não venda serviços? O seu benefício vai ser conforme a sua expertise e experiência. E isso tem um valor diante do cliente, né? Que aí já vai aquela diferença entre preço e valor. Então, quando você tem uma expertise, uma experiência, um conhecimento que agrega no benefício a ser entregue ao cliente, sim, existe um valor agregado ali a ser considerado na proposta. Então é interessante você fazer esse parâmetro também, tá? Uma outra questão, Letícia, eu tento colocar os meus honorários com base no salário mínimo. Então, pelo menos um salário mínimo. Por que eu considero sempre o salário mínimo? Porque se eu vier a ficar naquele condomínio mais de um mandato, para o próximo ano, vamos supor que esse ano é o 1.045 conforme o salário mínimo. Ok, para o próximo ano, se eu for reeleita, também aumenta o honorário conforme o salário mínimo. Ou se eu perceber ali, não, quando eu fiz a proposta eu não consegui analisar bem e cobrei um valor muito abaixo da demanda que esse prédio me dá. Então eu vou precisar acrescentar para tanto. E aí eu lanço essa proposta na Assembleia. Mas fica a teu critério. É uma forma como eu uso também para me balizar em relação a esses parâmetros, né? Se o salário mínimo está dentro da demanda que o prédio vai cobrar de mim ou não. É um salário mínimo mais 1,5, mais meio salário, e aí você vai conseguindo parametrizar. Nesse primeiro momento, pode ser sim uma dificuldade você encontrar esses parâmetros, mas aí a partir do seu segundo, terceiro condomínio, você já consegue fazer uma tabela considerando o número de unidades, áreas comuns, número de funcionários, o tempo que eu atendo, meu tempo de deslocamento eu cobro X. Se você só conseguir fazer isso com 2 condomínios, por o terceiro condomínio, você já tem um parâmetro desses dois, e aí fica mais fácil de fazer uma comparação e de encontrar um denominador comum que seja justo, né? Seja justo para o condomínio e para você, nesse caso, como um prestador de serviço eleito em assembleia, tá bom? Fica aí a dica, faça os seus parâmetros, esses aqui são os parâmetros que eu utilizo, veja se para você se encaixa algum outro tipo de parâmetro, deixa aqui nos comentários da aula para que vocês, síndicos, também possam trocar essas ideias, né? E tabele isso. A partir do momento que você já conseguiu o primeiro e segundo condomínio, vá tabelando essas informações para que no terceiro você faça uma comparação e aí você já vai ter um parâmetro a ser seguido para todos os condomínios que vierem te contactar para você encaminhar uma proposta. Tá bom? Até a próxima aula.